De modo geral, todas as medidas cautelares, incluindo as prisões, precisam obedecer a três regras: as regras da proporcionalidade, da excepcionalidade e da provisionalidade. Ou seja, elas devem ser sempre medidas excepcionais, aplicadas da menos gravosa até a mais gravosa. Daí que elas têm que ser efetivamente proporcionais. Excepcionais, porque somente poderão ser invocadas caso suas justificativas estejam efetivamente ali consubstanciadas, todos os seus fundamentos, e somente quando não houver efetivamente uma alternativa à sua aplicação. E, sobretudo, são medidas que devem obedecer rigorosamente à provisionalidade, ou seja, ela precisa estar verdadeiramente atrelada aos seus motivos ensejadores. Vamos fazer uma rápida leitura do artigo 382 e seguintes para sabermos algumas características gerais das medidas cautelares, dentre as quais as medidas de prisão cautelar. Né? Artigo 282 do Código de Processo Penal. As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando-se a 1. Necessidade para a aplicação da lei penal para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. É o caso, por exemplo, da violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Necessidade de adequação, binômico está sempre relacionado, pessoal, à proporcionalidade. Parágrafo 1º. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ou seja, pode ser que eu imponha medidas cautelares diversas da prisão, algumas delas, ou pode ser que eu aplique uma medida cautelar relacionada efetivamente à prisão, e pode ser inclusive que eu alterne entre uma e outra no curso do próprio processo. Pode ser que eu tenha efetivamente uma situação de prisão preventiva que, em razão da provisionalidade, deixe de se justificar e a partir daí eu a substituo por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ou pode ser que uma medida cautelar diversa da prisão se mostre insuficiente para os fins que a originaram e a partir daí ela possa ser convertida em uma outra forma de prisão, como por exemplo uma prisão preventiva ou uma prisão domiciliar. Então, parágrafo 2º, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando, no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Pessoal, essa alteração é uma alteração da Lei 13.964, pacote anticrime, né, que se tornou lei anticrime, e essa alteração ela vem no contexto de que havia antes dessa enunciação do parágrafo 2º com essa redação atual, né? Porque dizia-se sim, o antigo texto do parágrafo 2º dizia que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou requerimento das partes. Então, a possibilidade que o magistrado agisse de ofício para determinar as medidas cautelares colocava esse magistrado efetivamente na condição de pré-julgador daquele indivíduo. Ele tomava iniciativas que, na verdade, deveriam pertencer às partes, sobretudo ao Ministério Público, na maioria das vezes, né? E aí, efetivamente, a nova redação do parágrafo 2º retirou a possibilidade da decretação de ofício. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência e o perigo de ineficácia da medida, ou seja, o perigo libertatis, né, efetivamente, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada da cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência e os de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifique essa medida excepcional. De novo, uma contribuição do pacote anticrime, já que a redação anterior era: ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária acompanhada da cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Ou seja, aqui entra a necessidade de fundamentação, sobretudo fundamentar uma medida que agora está claramente colocada como medida excepcional. E eu quero lembrar a vocês que quando eu estou falando de medidas cautelares, em particular da prisão preventiva, uma espécie de prisão cautelar, estou falando de uma espécie de prisão que encarcera quase 40% de uma população
que já ultrapassa os 700 mil presos. Então eu estou falando de uma quantidade de pessoas do tamanho de uma cidade de grande porte. Né? Então, de fato, a gente não está falando de uma pequena quantidade de pessoas que está presa excepcionalmente. Né? E aí, daí, efetivamente, essa mudança legislativa impõe o dever do magistrado de não fazer uma fundamentação genérica. Né? Muitas vezes nós víamos, antes da implementação dessa medida, né, e aí por causa da pandemia ainda não tivemos oportunidade de ver muito de como é que essa prática vai se consolidar na jurisprudência, mas havia casos escandalosos em que havia a decretação de prisão a partir de uma etiqueta, em que a fundamentação era dada por um ticket, que alguém ia lá e marcava. Por exemplo, garantia da ordem pública. Alguém fazia um X ali e não havia fundamentação. Né? Ou simplesmente fazendo uma referência genérica aos fundamentos aduzidos pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia, sem apontar os elementos do caso concreto que revelassem ali a necessidade dessa prisão e os motivos de fato que levariam à intelecção de que o agente fugiria, por exemplo. Né? Daí que muitas vezes a gente vê, né, na televisão, no noticiário, a ideia de que uma pessoa se apresentou na polícia porque está sendo processada criminalmente e tal, e aí justamente essa apresentação é no sentido de demonstrar que não existe periculum libertatis, e não havendo periculum libertatis, não há razão que fundamente, então, a prisão preventiva, por exemplo, né, como exemplo de uma medida cautelar, né. Então está aqui um novo texto do parágrafo 3º impondo ao magistrado o dever de fundamentação. Parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312 desse Código. Ou seja, estou falando aqui da situação de descumprimento de alguma das obrigações impostas, ou seja, medidas cautelares diferentes da prisão. Quando uma medida cautelar diferente da prisão ela é desrespeitada, por exemplo, o autor de uma agressão contra uma mulher que recebe uma ordem de restrição, de afastamento, em decorrência da possibilidade futura de vir a causar danos ou a agredir essa vítima, que descumpra essa medida cautelar diferente da prisão, está automaticamente ensejando a sua prisão, porque descumpriu a medida, então essas medidas elas são intercambiáveis, né? Eu tanto posso converter uma medida cautelar diversa da prisão em uma prisão cautelar, quanto posso converter uma prisão cautelar em uma medida cautelar diferente da prisão. Então elas são intercambiáveis. Né? E parágrafo 5º. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. E aí aqui, novamente, eu estou falando do princípio da provisionalidade, ou seja, a prisão preventiva ela não decorre de um poder geral de cautela, né, como normalmente a gente vê sendo utilizado quando estamos falando das medidas cautelares no processo civil. Né? A gente não está falando de um poder geral de cautela, é preciso que haja efetivamente uma necessidade de que o motivo para a prisão seja um motivo subsistente, precisa se apontar o motivo do caso concreto. É preciso que o magistrado argumente nesse sentido, que ele demonstre a necessidade da prisão. E aí não vale aqui, efetivamente, simplesmente recortar e colar o pedido do Ministério Público. Né? Aqui, efetivamente, nós estamos vendo uma verdadeira influência dos dispositivos legais norte-americanos quando nós estamos tratando efetivamente uma nova modalidade de sistema de precedentes. Né? É preciso que o magistrado esteja cada vez mais calcado em fundamentos. E parágrafo 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
observado o artigo 319 desse Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto de forma individualizada. De novo aqui o magistrado no dever de fundamentação muito ressaltado por essa lei 13.964 de 2019, a lei anticrime. Né? Por muitas críticas que ela receba, o seu texto final trouxe uma série de medidas que impõem efetivamente o dever de fundamentação do magistrado, pelo que nós temos que elogiar o texto dessa lei, muito embora nós só possamos tecer realmente comentários acerca da sua eficiência prática quando o número de presos provisórios diminuir no nosso sistema prisional. Vamos ao próximo vídeo.